Paz do Senhor a todos, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos com a lição juvenis e eu agradeço a cada um que tem assistido o canal, curtido os vídeos, ou melhor, assistido os vídeos do canal, curtido, comentado, divulgado. E você, inscreva-se no nosso canal. Aulas para juvenis, jovens, aula também para adultos com o evangelista Márcio Mainardes e adolescentes também comigo. E você pode assistir estas aulas. Hoje nós vamos falar a respeito de uma lição bem interessante, que fala que é a lição número 4. Lição número 4, que fala sobre pecado original. Na verdade, há uma pergunta aqui na lição, dizendo assim, pecado original? Essa pergunta que nós vemos aqui, nós vamos falar a respeito disso daí. Pecado original, essa é uma doutrina agostiana da atribuição. O que seria o pecado original que alguns apresentam e falam a respeito desse pecado original? É o pecado que toda a humanidade nasce pecadora com pecado por causa de Adão. Essa é a ideia do pecado original. Aí eu vejo uma coisa aqui. Como que eu e você, segundo o Strong, olha o que ele diz aqui, que o homem não pode ter culpa do que não fez. Como que eu tenho culpa do pecado que ele fez e não foi eu que fiz? O pecado de Adão não pode ser atribuído a nós. Aí você vai falar, mas como assim? Não podemos se arrepender dele, não tem como me arrepender do pecado de Adão. Foi ele que cometeu o pecado. Então é um caso a pensar aí. Na verdade, é apostasia da nossa natureza comum, ou seja, ela é manifesta em nossas transgressões. A nossa natureza é corrupta. Não por causa lá do pecado de Adão, que eu sou pecador. Não, a nossa natureza sim é corrupta, porque ele pecou. A partir dali a natureza do ser humano ela é corrupta, mas não é o pecado de Adão que veio até nós. Nós temos o pecado de Adão, ele desobedeceu, ele pecou. Primeiro foi a natureza mesmo dele, comum, e depois ele cometeu o pecado próprio dele também. Se somos responsáveis pelo pecado de Adão, somos também pelos ancestrais. Então, se nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, nós também somos pelos ancestrais. Daí tem alguns textos aqui que é até interessante eu ler com vocês a respeito disso daí, de pecado dos ancestrais. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu não posso levar o pecado dos meus pais, eu não posso levar o pecado dos outros. É isso que eu queria procurar analisar com você, sobre a forma que Agostinho acreditava desse pecado original. Já em Lucas 13, diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo, Jesus disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido das coisas. E aí nós vamos ver João 9, Evangelho de João, capítulo 9, no versículo de número 2 e o versículo de número 3, diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então não é levado o pecado dos nossos ancestrais, dos nossos pais, a nós. Na verdade, a natureza do homem, a natureza é corrupta, a natureza. Mas nós decidimos pecar ou não. Não tem como eu dizer assim, eu pequei por causa de Adão, não. É a minha natureza que pecou. Daí nós vemos algo aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 5.
que lendo aqui, de repente, tudo que eu falei pode ser contraditório o que eu li quando você lê. Olha aqui que diz: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então você fala, mas aqui então está falando dos pais. Mas aqui, segundo Tomás de Aquino, eu estou pegando pensadores para nós olharmos um pouquinho, segundo Tomás de Aquino, é que naturalmente os pais vivem até a terceira e quarta geração. Eles vivem, daí eles influenciam seus filhos, segundo a ideia de Tomás de Aquino, que fala de terceira e quarta geração. É interessante isso, nós olharmos. Por exemplo, se Adão não pecasse, vamos imaginar que Adão não pecasse, mas alguém depois dele, da posteridade dele, caísse, o que ocorreria? Os descendentes seriam culpados pela mudança da sua natureza e não pelo pecado deles. Seriam culpados porque o pecado deles mudou a natureza disso que eles viviam. O pecado deles. Mas eu não sou culpado do pecado propriamente dito de Adão, mas sim a nossa natureza se tornou pecadora, a nossa natureza pecaminosa, porque as nossas atitudes começou tudo, desde a moral, desde todas as áreas da vida, depois do pecado de Adão, foi tudo decaindo. Ele pecou, cometeu um pecado, mas aí a natureza humana que se tornou pecadora. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1 é o versículo inicial aqui. Sintetizando. O pecado é uma doença que mata. Infelizmente, tanto a sociedade como alguns cristãos não têm levado a sério sua realidade e gravidade. Alguns chegam a ponto de negá-lo, ignorando completamente o que diz a Bíblia. Mas hoje nós teremos a oportunidade de ver através dos óculos da palavra de Deus o quanto o pecado é nocivo para a humanidade, bem como a importância de evitá-lo, a fim de vivermos uma vida saudável e agradável a Deus. Que o Senhor nos ajude a vencer o pecado. E aqui na introdução fala da amartiologia. O que é isso? A amartiologia é o estudo sobre o pecado. E é dentro disso que nós vamos falar nessa lição aqui do pecado. Leitura inicial fala Gênesis capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo número 11, que fala ali da queda do homem e da queda da mulher, que através de Adão entrou o pecado no mundo. Só que quando nós falamos através de Adão, é o pecado dentro da humanidade, porque a origem do pecado, ele começa em outro lugar. Veja bem o que diz aqui. Para início da conversa, é necessário compreender que Deus não é o autor ou responsável do pecado, pois ele é santo e ninguém tenta. Segundo as Escrituras, o pecado teve origem em Lúcifer. Então foi antes de Adão. O pecado foi lá em Lúcifer. Um querubim que vivia na presença de Deus, e aí ele vai citar Ezequiel 28, versículo 12 até 17, que fala do rei de Tiro, que fala de vários, fala aqui do rei da Babilônia. Só que isso daqui, para que serve? É para tipificar o orgulho e a queda daqueles que chamamos de diabo, o qual João diz que peca desde o início. No que diz respeito à raça humana, o pecado teve início, então, com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva, no jardim do Éden. Entrou aí o pecado de Adão, o pecado que ele fez, e diz aqui que ele fez uma escolha. Uma escolha. É a mesma coisa eu e você, fazemos uma escolha. Se não fizéssemos uma escolha, então, somos pecadores, mas nós fizemos uma escolha. A nossa natureza é pecaminosa, mas não tivemos o pecado de Adão. Com isso, tiveram que arcar com todas as consequências da escolha que fizeram. Ao lermos o relato da queda, concluímos que o pecado de Adão e Eva não foi fruto de um ato não pensado. Inevitavelmente, imposto por Satanás. Muito pelo contrário. Foi uma negociação, eles escolheram, foi uma mentira de Satanás. Aí foi a queda. Gênesis 3, 1 e 5 estava sendo
oferecida em troca da verdade de Deus. Eva desejou o fruto da árvore da ciência do bem e do mal e, sendo atraída e seduzida pelo engano do diabo, pecou. Nós vemos aqui também, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 15. Então daí, após isso, colocou a culpa das suas ações na serpente, mas ela fez a escolha. O homem coloca o pecado, as suas escolhas, querendo colocar em outra, para outra pessoa. Continuando aqui, a realidade do pecado. Vivemos em uma sociedade onde falar a respeito do pecado é algo ultrapassado. Porque a vida, a sociedade que nós vivemos é um relativismo, tudo pode, tudo vale, e a sociedade está corrompida, destruindo valores. Então, para eles, acham que é careta falar do pecado, que é errado falar do pecado, que não existe. Entretanto, ainda que ignorado, o pecado não pode ser negado. Precisamos voltar nossos olhos para as Escrituras Sagradas a fim de compreendermos como Deus trata, afinal de contas, o pecado. É um ato ou uma condição da natureza humana. Quais suas trágicas consequências? O apóstolo do amor diz: o pecado é iniquidade, ou seja, uma transgressão à lei de Deus. Pecar é rebelar-se contra a vontade do Senhor, é desobediência. Outra definição de pecado é errar o alvo. E até vejo aqui, sobre pecado, nós observamos aqui: os atos pecaminosos e disposições dos homens são mencionados e explicados por uma natureza corrompida. Desculpa espirrar, não tem... vai ficar gravado isso também, tá bom? Desculpa aí. Não editamos o vídeo, não dá tempo para editar vídeos. Continuando a lição aqui. Em 1 João 3,4, o apóstolo do amor diz que o pecado é iniquidade. Aí nós lemos isso e depois nós vemos aqui: segundo a Bíblia, em Adão toda a raça humana se fez pecadora. Aí nós vamos lá em Romanos capítulo 5, no qual ele vai falar do versículo 12 até o versículo 21, a justificação pela fé e paz com Deus. Romanos capítulo 5, e do versículo 12 até o 21, nós vemos um homem, Adão, e um homem que haveria de vir, Cristo. Aqui há uma comparação entre os dois. Fala sobre Paulo compara Adão a Cristo, apresentando-vos sem o nome, simplesmente dizendo um homem. Romanos 5,12. Aquele que havia de vir, Romanos 5,14. Este é um homem, Adão, foi responsável pelo pecado e pela morte do mundo. Vamos ver 3 verdades aqui, que nós vemos lá no estudo lá da Faitade. Por um só homem entrou o pecado no mundo. A desobediência de Adão abriu a porta para o pecado entrar na raça humana. A morte é um resultado direto do pecado. E o 3, assim também a morte passou a todos os homens. A desobediência de Adão afetou toda a raça humana. É a natureza do homem. Adão é também um padrão daquele que havia de vir, o Messias. É claro que quando você olha em padrão, em o Messias, um modelo, mas no caso aqui, na tradução do grego, seria uma estampa, um modelo, prefigura aquele que havia de vir. Você pode querer saber como Adão poderia ser um padrão de Cristo, pois ele pecou. E a morte para o mundo foi por ele ali. Obviamente, Adão não foi um tipo de Cristo em suas transgressões. Ao contrário, toda a raça humana foi atingida por sua transgressão, bem como alcançada pela desobediência de Cristo. Sua similaridade, então, está na consequência das suas obras. É isso que é similar, a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. É nesse ponto que é comparado, Paulo faz essa comparação lá em Romanos,
com Cristo e com Adão. É um contraste entre os dois. No versículo 15, não assemelha ao dom de Cristo, transgressão, ofensa de Adão. Assim também o versículo 16 contrasta o dom de Deus com o resultado do pecado, nas suas respectivas consequências, justificação ou condenação. Paulo mostra a superioridade do dom que superabundou, né? A graça superabundou. Aonde há pecado, a graça superabundou. E aqui nós vemos Adão caracteriza a humanidade sem salvação. Tem alguns textos aqui. A morte, Romanos 5,12, transgressão, Romanos 5,14, ofensa, Romanos 5,15, julgamento, Romanos 5,16, condenação, Romanos 5,16, desobediência, Romanos 5,19, o pecado, Romanos 5,20. Em contrapartida agora nós vamos ver Paulo falando de Cristo, que Romanos 5,15 fala do dom, também fala da graça, 5,16 fala da justificação, 5,17 fala da justiça, obediência no 5,19 e vida eterna 5,21. Então nós observamos aqui tudo isso, observamos em Romanos capítulo 5 o dom de Deus, enquanto que fala-se de Adão, de toda a lista que eu passei para vocês marcar os textos, fala de Cristo sendo alguém que nos trouxe novamente a Deus. Aqui nós vemos também nesse estudo, no versículo 18, identifica as consequências dos atos de cada homem, pois assim como por só uma ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Imagine, a graça quem trouxe para nós? Jesus. Por causa de um trouxe todo o pecado para o mundo, e por causa de um também trouxe a graça para nós. Versículo 19 identifica a natureza dos seus atos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E o versículo 21, os dois tipos de reinos identifica, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então, é nisso que nós observamos dentro do estudo da Faetade sobre o pecado. E aqui tem mais alguma coisa aqui, está com resfriado agora, mas aqui o pecado de Adão, nós vamos ver um pouquinho aqui também. O pecado de Adão nos é imputado exatamente da mesma maneira que a justiça de Cristo nos é imputada. Herdamos, é claro, uma natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa de Adão. Mas não é isso que nos condena. O que nos condena é nos tornar sujeitos à morte. É o fato de pecarmos. É o fato que todos pecamos em Adão. Somos todos culpados do pecado. E a nossa união com Adão que é responsável por nossa aflição. Nossa correspondente união com Cristo é que é responsável por nossa salvação. Então é isso que nós observamos quando lemos nesse tópico de número 2, a realidade do pecado. No tópico na continuação aqui, diz assim: observe como a palavra de Deus retrata o pecado. Isaías retrata o pecado como uma lepra incurável. Jeremias destaca a impossibilidade do pecador melhorar sua condição. E escrevendo aos Romanos, Paulo afirma a universalidade do pecado ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós falamos de pecado, foi a maior tragédia da história humana, foi o pecado. Tem algumas coisas que eu notei aqui também. Vamos falar aqui sobre a natureza. Natureza é aquilo que é inato do homem, que ele tem desde o seu nascimento. Evidencia que há um estado corrupto inato de que flui-se disposições e atos pecaminosos. Não há árvore boa que dê mau fruto, e homem mau que mau tesouro de seu coração tire o mal.
raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Alienando-se os ímpios desde a sua madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Esta natureza corrompida, A, pertence ao homem desde o primeiro momento do seu ser. 2, B, é subjacente à consciência do homem. C, não pode mudar pela força do próprio homem. D, constitui-se um pecador diante de Deus. E, é a esperança comum da raça. Aí nós vemos o Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Aqui, alguns dizem que... Eu já vi histórias assim, que Davi era filho de um outro pai, por isso que ele era rejeitado, por isso que ele era ruivo, por isso os irmãos dele eram diferentes, por isso aquilo, por isso isso. É uma ideia que muitos teólogos têm. Mas há uma outra ideia aqui que gostei, que aqui Davi está confessando não o pecado de sua mãe, mas o seu próprio pecado. E ele declara que tal pecado remonta ao momento da sua concepção. Davi confessa que o pecado inicia com a vida do ser humano. Ele é culpado diante de Deus, não só pelas obras, mas pelo seu próprio ser. Não é pecado original que eu estou falando, mas é a natureza pecaminosa. Davi menciona o fato de que ele nasceu pecaminoso com o agravante do seu adultério, não como desculpa para esse. Entenderam? Ele não coloca uma culpa assim, eu pequei por causa de Adão. Não, é o pecado próprio dele. Mas ele nasceu pecaminoso no sentido de a sua natureza pecaminosa. É o que nós observamos aqui nessa explicação bem interessante de Strong. Continuando aqui. O problema está do lado de dentro. Constantemente vemos e ouvimos intelectuais da área da educação e da sociologia afirmando que o problema da sociedade é apenas e tão somente a falta ou má educação. Eles colocam como, tem que estudar, tem que isso, tal. Não. Aqui o comentarista cita que, entretanto, 2 guerras mundiais provaram inconsistência desse argumento, que falam que é por falta de estudar, por falta disso. Não. 2 guerras mundiais ocorreram. Isso demonstra a inconsistência desse argumento sociológico, desse argumento que a sociedade diz que, ou que diz aqui, racionalismo, iluminismo, positivismo, afirmam que, dentre outras coisas, que o homem, se ele tiver cultura e conhecimento, ele será um ser maravilhoso. Não. Ele tem uma natureza pecaminosa e ele sempre vai procurar fazer coisas erradas aí. Ao olharmos para as Escrituras, somos confrontados por uma verdade mais abrangente, qual afirma que a causa de todos os males foi e é o pecado. Para nossa surpresa e espanto, essa maldade não é essencialmente externa, antes é interna. Aí, Salmo 51:5, o pecado é como uma doença contagiosa que alcança e destrói todo o ser, afeta nosso corpo, mente, emoções e nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Existem pessoas corruptas, violentas, injustas e más porque o coração do homem é tudo isso. Então nós vemos que é dentro do coração do homem que vem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, crime, morte, adultério, avareza, maldade, mentira, imoralidade, inveja, calúnia, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Marcos 7, 21 e 23. É a natureza pecaminosa do homem. Então a natureza diz aqui que a sociedade é apenas um reflexo de quem nós somos, apenas uma obra transformadora do Espírito Santo de Deus e que pode mudar esse cenário. Só o Espírito Santo pode transformar, mudar o homem, purificar o homem, transformar o homem. O sangue de Jesus purifica, só o Espírito Santo pode agir, convencer o pecador dessa mudança que ele precisa ter na vida dele. Tópico 4, final. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Esse é um ditado que se aplica perfeitamente ao pecado e suas consequências. Eu vou beirar o abismo,
Eu posso pisar fora, cair e não conseguir retornar. Em pleno século XXI, pessoas brincando com o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado. Entretanto, é necessário entendermos que pecado é algo sério, grave e mortal. Mortal. Pode pecar e o Espírito Santo se afastar e nunca mais conseguir retornar. A desobediência de Adão e Eva trouxe como consequência a morte para os seres humanos. Segundo Gessler, estes não só morreram espiritualmente quando pecaram, começaram a morrer fisicamente a partir do dia em que pecaram. Romanos 5, 12 e 14. Teriam morrido eternamente caso não tivesse aceitado a provisão de salvação oferecida por Deus, lá em Gênesis 3, 15, versículo 24 e João 11, 26. O pecado dá prazer, traz sensação, dá liberdade, autonomia, traz tudo isso que muitos jovens desviam, morrem perdidos aí, porque dá toda essa sensação de bem-estar, dá toda essa sensação de liberdade e acaba perdendo a salvação depois de tudo isso. Então a natureza pecaminosa do homem, que nós não herdamos o pecado de Adão, mas temos a natureza pecaminosa. Continuando aqui, diz assim: pelo contrário, o pecado é como um câncer que instala em alguma parte do organismo e rapidamente se alastra. Que essa advertência pastoral seja encarada com seriedade por cada um de nós, continue matando o pecado ou ele o matará. E a conclusão aqui, embora alguns acreditem que pregar e ensinar a respeito do pecado seja algo ultrapassado ou mesmo superado pela sociedade atual, contudo é importante que você entenda que ele é uma realidade que causa uma profunda indignação com Deus. Definitivamente não brinque com coisa séria. Não esqueça, o pecado mata. Então que você venha buscar a presença do Senhor, que você venha adorar o Senhor, que você venha tomar uma posição diante de Deus. Eu agradeço você, obrigado Matheus Felipe por estar gravando. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e a paz do Senhor. Curta lá, dá um like lá, tá bom? Deus abençoe.